Boa noite a todos. Hoje de manhã nós tivemos aqui com uma palavra sobre ouvir a voz de Deus, atender à voz de Deus, obedecer ao chamado do Senhor. Quando eu ouço a Deus, eu preciso me posicionar de uma maneira que eu obedeça o seu chamado. Nós citamos aqui, entre outros textos, o texto de Isaías, do chamamento de Isaías, quando este vê a glória do Senhor e diz, eis-me aqui, que essa é uma expressão no hebraico que significa um estado de não apenas prontidão, mas que se sujeita, que se entrega. Eis-me aqui. E ele diz, envia-me a mim. É interessante, como nós dissemos hoje pela manhã, que Isaías não diz, eu irei. Ele diz que o Senhor me envie. Que seja pelo teu poder, que seja pela tua graça. E falamos sobre a obediência. E que obedecer, na nossa própria língua, significa ouvir. Vem de audire, de escutar, de ouvir. E ouvir a Deus e não obedecer ao que Ele diz é, de fato, ser surdo, é não ouvir. E por isso nós usamos a palavra que é ouve Israel, que essa palavra é ao mesmo tempo ouve, escuta e é obedece Israel. Ouve, ó Israel, obedece, ó Israel. E Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, dê ouvidos, obedeça o que Deus diz. E quando nós estamos conscientes da nossa missão, nós devemos ocupar o nosso lugar nesse grande propósito, nesse projeto divino, na Igreja de Cristo, no reino de Deus. Nós precisamos aprender a ocupar o nosso lugar. Hoje mesmo eu estava conversando e dizendo de coisas essenciais do relacionamento. A Bíblia nos fala, e infelizmente alguns forçam um pouco o sentido do texto, que a mulher seja submissa ao seu esposo. Essa palavra submissa não é seja subserviente ao seu esposo, mas esteja debaixo da mesma missão do seu esposo. E a pergunta é, e se o esposo não sabe qual é a missão dele? Como ele pode esperar que a esposa lhe seja submissa? Ela pode ser até subserviente e não ser submissa, porque não está cooperando com uma missão. Mas se o próprio que diz respeito à missão não sabe qual é a sua missão, como ele pode esperar ter uma mulher submissa que esteja debaixo da mesma missão? Porque Deus nos comissiona, Deus nos dá missões, Deus nos dá dons, Deus nos dá uma graça, e que nós devemos, então, ser fiéis a Deus e executar o nosso papel. Por isso, hoje, eu quero dizer a você, ocupe o seu lugar dentro do plano de Deus.
ocupe o seu lugar. Esse é um lugar único. Você é uma pessoa única. Não há outro como você. Pode ter até parecido, mas igual não tem. De modo que o teu lugar também é único. Também é único. Quando Deus está nos chamando para ocupar o nosso lugar, eu sempre penso no altar que era erguido nos dias do tabernáculo. Deus deu uma palavra: tomarás as pedras e não lavrarás as pedras. Ou seja, a pedra deveria ser usada como ela era, na forma, no tamanho, nas dimensões que ela possuía. E quando o altar estava todo feito, se uma pedra fosse retirada, aquele lugar era insubstituível. Só aquela pedra, de fato, poderia ocupar aquele lugar. Eu quero que você entenda que você, como esta pedra no altar de Deus, é insubstituível. Muitos de nós têm dito: não, eu não vou fazer, mas Deus manda outro que faça. Você é o único para aquela missão. O propósito de Deus será feito, mas a tua missão não será feita. Outro executará a missão dele. Que entenda bem, porque a tua missão é tua. No nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no final da mesma epístola, Paulo fala sobre vários irmãos que ainda estavam no meio da igreja e que eram conhecidos e que tiveram o privilégio de verem Jesus ser assunto elevado aos céus. E Paulo diz que eram cerca de 500 pessoas. Naquele dia, Jesus deu muitas palavras para aquelas pessoas. Disse, entre outras coisas, numa oportunidade: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E a Bíblia, então, nos diz que o cumprimento desta palavra, que foi o dia de Pentecostes, que nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos aquele derramamento do Espírito Santo, e já no capítulo 1 de Atos, diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas. Essas foram as pessoas que no cenáculo receberam a visitação, o derramamento do Espírito Santo, pela primeira vez. A igreja o recebe como um todo na pessoa dessas 120 almas, ou cerca de 120 almas. A pergunta que nós temos que nos fazer é: se 500 pessoas ouviram e só estavam 120, onde estavam as 380? Não estavam aonde deveriam estar, que era no cenáculo, que era naquela ocasião. Por diversos motivos não estavam lá. E eu, então, tenho orado ao Senhor que nós possamos estar aonde nós temos que estar, ocupando o nosso lugar, para que não percamos
de maneira nenhuma esta oportunidade, porque a promessa se cumprirá com ou sem a nossa presença. A promessa se cumprirá. E eu prefiro que a promessa se cumpra com a minha presença. Com a minha presença. Ocupe o seu lugar. Ocupe a sua missão. Ocupe o seu ministério. Faça o que você tem que fazer. E cuidado, porque quando nós não ocupamos o nosso lugar, nem sempre é aquilo que nós imaginamos, Deus envia outro. Por vezes, quem não deveria ocupar, está ocupando. E você dirá, quem? Um usurpador. Um usurpador. A Bíblia nos fala, e Jesus mesmo se referiu às ovelhas, ao rebanho, e ele próprio, como o bom pastor. Falou de lobos, falou de ladrões, mas falou de outra figura chamada o mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que ocupa o lugar do pastor pela falta da presença do pastor. A igreja hoje reclama, a igreja hoje fala com razão contra essa postura de mercenário. O mercenário, a Bíblia diz, vê os seus próprios interesses. Ele não tem cuidado com a ovelha, porque ela não lhe pertence. O pastor não, o pastor tem cuidado com a ovelha, porque ela lhe pertence. E o bom pastor, que é Jesus, dá a sua vida pela ovelha. Mas, se os mercenários estão tão presentes hoje na vida da igreja, é porque os que deveriam estar presentes estão ausentes. Porque onde o pastor está presente, não é necessário haver o mercenário. Então, nós precisamos compreender o motivo pelo qual há a existência de mercenários. Os mercenários podem ter a ganância, os mercenários podem ter todo este egoísmo de atender apenas aos seus interesses, podem estar abusando das ovelhas. Pior que o mercenário são os maus pastores, que a Bíblia também cita, que comem a carne das ovelhas. Aqueles que o Senhor diz que exterminará. Deus tem um juízo ainda mais forte com um pastor que, estando presente, não está exercendo o seu ministério como deveria estar, do que um mercenário que toma o lugar de um pastor. Mas nós devemos ser pessoas responsáveis, bons, agindo com bondade, com responsabilidade para com os homens, para com as pessoas. E precisamos ocupar o nosso lugar, que é único. Eu volto a falar, é único. Esta obediência, hoje pela manhã nós falamos da regra dos 3 Is, que se aplica totalmente. O primeiro I é a obediência integral. Obedecer em parte é desobedecer de fato.
Porque ou você obedece plenamente, ou você não obedece. A segunda delas é uma obediência interior, obedecendo de todo o nosso coração, fazendo de coração, não se preocupando simplesmente com a aparência, a exterioridade, mas obedecendo de coração ao Senhor. E o terceiro I é uma obediência imediata. Postergar o que eu tenho que fazer é, de fato, deixar de fazer o que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer. Nós cometemos esse erro constantemente, até mesmo no relacionamento. Eu poderia ter dito aquela palavra, eu poderia ter agradecido aquela pessoa, eu não agradeci, eu vou agradecer agora, mas em algumas situações é verdade, já é tarde demais. Então, a Bíblia nos diz que nós não devemos deixar de fazer o que temos que fazer, que não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer hoje. Não podemos postergar. Tudo que vier à sua mão, a Bíblia ainda diz, faze. É uma situação não apenas de prontidão, mas de uma ação imediata. Não espere para fazer. Não espere. Mas, pastor, qual é a importância da minha pessoa? Cada um de nós deve, de fato, ocupar o seu lugar. Venha comigo ao texto que se encontra em Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada, que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, dedique-se ao ensino. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, e quem exerce misericórdia com alegria. Veja o que está sendo dito aqui. E é importante que você entenda isto. Não espere que o seu pulmão exerça a função que o seu estômago vai exercer. Você não pode exigir isso do seu pulmão. Ele não está habilitado, capacitado para tal função. É o estômago que tem que exercer tal função, assim como o estômago não pode exercer a função do pulmão. Não espere que o pé exerça a função da mão, nem que a mão exerça a função do pé. E a Bíblia ainda diz, ainda que o pé diga,
porque não sou mão, não faço parte do corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Você é parte integrante do corpo. Você é parte integral, indivisível do corpo. Mas você deve ocupar o seu lugar no corpo. Você precisa ocupar o seu lugar. O seu lugar é único. Não diga, outro fará, porque não fará, porque não pode fazer. Não pode fazer porque não é você. Isso traz a nós um outro grau de compromisso, um outro nível de responsabilidade. Eu não quero ser exagerado no que eu estou falando, mas a Bíblia aqui diz que é segundo a graça que foi concedida a cada um. Você tem uma graça. Todos que são de Cristo já são agraciados. Em primeiro lugar, porque pela graça nós somos salvos. E deixe-me massagear um pouco o seu ego. Você tem valor e Deus te dá valor. E Deus te diz, só você, não outro. O outro eu usarei de outra forma. Nós podemos ser cooperadores uns dos outros, nós podemos ter como um verdadeiro grupo, uma escola de profetas, nós podemos ter vários ministros num ministério, mas cada um recebe uma graça, um dom. Onde há uma graça, há um dom. Onde há um dom, é porque há uma graça. Somos agraciados. E nós precisamos, como estou dizendo, ocupar, entrar no lugar certo. O lugar certo não é só eu ocupá-lo, mas quando eu digo ocupe o seu lugar, eu estou dizendo a você, para você realizar o que você deve realizar. O meu pé está onde o meu pé deveria estar. Aproveitando que oramos pela Sandra, veja o que é num joelho, que é uma complexidade de articulação, algo sair do lugar. Quando sai do lugar, que prejuízo. Quer dizer, a Sandra teve que andar de costas, porque não conseguia ir para a frente, porque uma parte do seu corpo saiu do lugar em que deveria estar. E era necessário que esta parte, que se deslocou do lugar devido, retornasse ao lugar certo. E retornando ao lugar certo, execute a função para a qual existe. Amém? Execute a função. Não é, eu estou aqui e não farei nada. Não, se você está onde você tem que estar fazendo o que você tem que estar fazendo. Isso é ocupar o seu lugar. E se somos um corpo, e somos um corpo de Cristo, e membros um dos outros, todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo tem o seu lugar. E nós precisamos verdadeiramente viver esta realidade de ocupar, buscar em Deus,
pedir ao Senhor para que nós possamos estar ocupando o lugar certo. Ocupar o lugar certo. Como o próprio apóstolo Pedro nos fala na primeira epístola de Pedro. Deixe-me, primeira epístola do apóstolo Pedro. Nós lemos Romanos, capítulo 4. Veja, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Cada um de nós recebe uma graça, e é por isso que dentro da igreja, em um aspecto, há uma multiforme graça de Deus, e Deus distribui a função, os dons, como lhe apraz. E cada um de nós deve servir e servir uns aos outros. E se você não desempenhar o seu papel, esse papel não poderá ser desempenhado por outro. Eu volto a dizer, você é único, é exclusivo. Há uma bênção que Deus só pode transmitir na minha vida através de você. Ocupe o seu lugar. Você é importante. Você é essencial. O lugar certo, fazendo a coisa certa e importante, na hora certa. E quando nós não vamos ou não ocupamos, não fazemos o que Deus quer que façamos, o que acontece? Isso não fica sem consequências. Deus disse ao apóstolo Paulo, importa que você vá falar, dar testemunho de mim em Roma. Paulo era um homem de obediência e obediência imediata. Um homem extraordinário. Ele disse, eu, irmãos, não fui desobediente à visão celestial. E essa visão celestial foi quando Paulo queria ir ver as igrejas que ele e Barnabé haviam fundado. E diz a palavra, e o Espírito Santo me impediu. Ora, eram igrejas, tudo certo, Paulo se organizou, ele queria estar com os irmãos, ele queria edificar a igreja, fortalecer a igreja. Não havia nada de danoso, maldoso, no desejo do apóstolo Paulo de visitar aquelas igrejas. Mas a Bíblia diz, fui impedido, não pelo diabo, pelo Espírito Santo. Porque não era lá que o Espírito Santo o queria. Então, Paulo está impedido pelo Espírito Santo, buscando saber de Deus o que Deus deseja dele. Foi quando naquela noite ou naquela madrugada, Paulo tem aquela tremenda visão que ele chama da visão celestial. Da visão celestial que era um macedônio que clamava, vem para a Macedônia e ajuda-nos. E diz a palavra que Paulo se levanta e imediatamente vai.
ele não esperou o amanhecer, ele não esperou dizendo, bem, eu tenho que me organizar agora com tudo, porque essa é uma outra viagem. Ele disse, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. E foi. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu espero que nós tenhamos essa disposição. Mas diferente, quando foi sobre Roma, Deus disse, importa que você vá a Roma. E para onde Paulo foi? Para Jerusalém. E em Jerusalém, Paulo teve uma série de problemas. E problemas esses que depois o forçaram a ir para Roma. Sabe, Paulo foi para Roma. Em tempos como os nossos tempos, as pessoas estão querendo fazer a vontade de Deus e dizer, eu irei, Senhor, mas de classe executiva. Eu irei de primeira classe. Tem uns que nem executiva serve. Primeira classe. Sabe que Paulo foi para Roma? Eu nem sei classificar a classe, que aquilo não era nem econômica. Aquilo era sem classe. Era diferente, porque ele foi preso para Roma. Mas foi para Roma. Foi para Roma. É como Jonas. Jonas ouve de Deus, vá a Nínive. É em Nínive que ele tinha que estar. E Jonas diz, não, vou para Tarsis. Vou para outro lugar. E o que aconteceu? Tempestade, foi jogado na água, engolido pelo peixe e acabou tendo que ir para onde ele não queria ir. Sabe de uma coisa? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus vai te levar. Por bem, que eu prefiro que seja, ou por mal. Ele vai te obrigar. Diz, Deus não obriga nada a ninguém. Pergunte a Jonas. Se Deus não obriga nada a ninguém. Porque ele não queria. E fez. Deu a palavra em Nínive. E de má vontade. Mas fez. Fez porque estava obrigado a fazer. Paulo não foi de má vontade. Mas não foi do jeito que ele gostaria de ir. Que pelo menos eu, no lugar de Paulo, eu diria ao Senhor, tudo bem, eu estou sendo levado para Roma, mas eu estou sendo levado prisioneiro para Roma. Claro que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, mas nós temos que entender tudo segundo o seu propósito. O propósito de quem? De Deus. Então, nós estamos sujeitos a este propósito, sujeitos a este chamado, e que Deus está nos dizendo, e dizendo especialmente nesta noite, ocupe o seu lugar. Não demore mais. Ocupe. Há um lugar certo, há uma ação certa, e existe o tempo certo. E quantas coisas nós estamos deixando de fazer no lugar certo, ou deixando de fazer na hora certa, ou deixando de fazer da forma certa, e que precisamos, nós necessitamos ocupar o nosso lugar. Mas, pastor, eu não sei qual é a minha missão. Então, comece a buscar em Deus, que Deus te revele qual é a tua missão. Para que eu estou aqui? Qual é a minha função no corpo? Alguns foram chamados com um ministério muito específico. Eu me lembro de um senhor, na minha juventude, melhor dizendo, na minha adolescência.
que eu conheci de praticamente pré-adolescência até a minha juventude. Ele tinha consciência plena do seu chamado. Eu disse, meu Deus, para que Deus chamou esse homem? Para ser um pregador? Não. Para ser um ministrador, um operador de maravilhas, de milagres? Não. Para ser um ensinador, um mestre? Também não. Ele tinha consciência, Deus o chamou para ser o porteiro da igreja. E ele foi fiel. Fiel. Eu me lembro dele. Ele era mais ou menos assim, pouco mais, ele era baixinho, tinha um problema que lhe faltava alguns dentes, uma pessoa muito simples, mas por faltar dente, eu não sei quanto a você, se cai um dente nosso, né, é difícil a gente sorrir, porque a gente fica envergonhado. Ele nunca deixou de sorrir, mesmo que fosse um sorriso em parte, porque faltavam alguns dentes. Não era um sorriso completo, que faltava alguns dentes, mas ele nunca deixou de sorrir para todas as pessoas. Ele abria e ele fechava. Ele abria e ele fechava. Ele ficava naquele lugar, houvesse chuva, houvesse sol, aquele era o ministério dele. Ele disse, eu fui chamado para fazer isso na casa do Senhor. Eu tenho o privilégio de abrir a porta, de fechar a porta. Eu tenho o privilégio de dar bom dia, de dar boa noite. De manhã ele estava lá, de noite ele estava lá, de pé. Era um senhor, tinha já certa idade, mas ele ficava de pé o tempo inteiro. O louvor, de pé. A mensagem, de pé. Antes do louvor, de pé. Depois do culto, de pé. Ele estava ali abrindo, ele estava fechando. Ele estava ali abrindo, ele estava fechando. Ele exerceu esse ministério a vida toda dele, até a morte. Quando ele morreu, eu pensei em meu coração. Ele abriu a porta para que tantas pessoas passassem. Eu creio que hoje Jesus está abrindo a porta para que ele entre. Está honrando a ele. Está honrando ele porque ele foi fiel. Fiel. Você diria, mas qualquer pessoa pode fazer uma função tão simples como essa, de abrir a porta, de fechar a porta, de abrir a porta, de fechar a porta. Mas nenhuma pessoa fará essa função como ele fez, porque ele tinha uma graça para abrir a porta, para fechar a porta, para receber as pessoas. E por esta vida nós devemos dar graças. Sabe que na igreja, às vezes, nós pensamos que só existem coisas para fazer, como fazer parte do ministério de louvor, ou trazer uma palavra, ou outra função qualquer mais evidente. Mas existem coisas. Limpar a casa do Senhor, acender a luz, apagar a luz, cuidar disso, cuidar daquilo. Ter um ministério que é recepcionar as pessoas. Tudo isso faz parte do corpo, é a graça que você recebeu. E se você não ocupar o seu lugar, aquele lugar estará vazio. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. Nós precisamos. Moisés, naquela grande batalha, ele ocupou o seu lugar. Qual era o seu lugar? Não era no meio da batalha.
Era ali num platô elevado, levantando as mãos e abençoando o povo. E enquanto Moisés levantava a mão e abençoava o povo prevalecia. Ele abaixava a mão, o povo perdia. Era essencial que Moisés estivesse onde Moisés tinha que estar. E Arão e Hur precisavam estar com ele. E a função de Arão e Hur não era erguer as mãos. Moisés está cansado, abaixa as mãos que eu vou erguer as minhas. Não ia mudar nada. Porque o que fazia diferença era a mão de Moisés levantada. E Arão e Hur o que fizeram? Um foi à direita, outro foi à esquerda, e levantaram as mãos de Moisés, ajudaram Moisés a fazer o que Moisés tinha que fazer. Essa era a função deles naquele dia. E se eles não fizessem, ninguém faria. E se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. O que só você pode fazer. O que só você recebeu a graça, o dom para fazer. O meu dom não é o teu dom. Às vezes nós que pregamos, eu que prego por vezes em algumas conferências, congressos, às vezes alguém não pode ir e você tem que substituir este alguém, você é convidado para substituir. E eu sempre tenho um temor no meu coração. Eu me lembro de uma situação, nós estávamos em Taubaté, Gustavo Lara, que é um apóstolo argentino, lá de Buenos Aires, viria para ministrar a um grupo de mais de 100 casais, todos pastores. Ele teve um problema de saúde e que ele, então, não poderia ver, o médico o proibiu de vir. Eu, então, estava por lá, junto com Luiziana e até minha filha Ingrid, e me questionaram, você pode ir? Eu disse, tudo bem, posso, eu tenho como, vou para casa só, então, no outro dia. Eu tenho como ir, eu fico. Então, nos hospedaram, onde todos estavam, e eu fui ministrar. E eu falei, mas, Senhor, eu fui orar. Senhor, quem ia ministrar era o apóstolo Gustavo Lara. Senhor, não importa a capacidade de cada um de nós, ele é insubstituível, eu não posso substituí-lo. Eu falei com ele, o que você queria falar? Eu não busquei a minha palavra. Isso é um pouco do meu jeito de ser. Eu não estou dizendo que é o certo a fazer. Eu estou dizendo o que eu fiz. Eu disse, eu farei o melhor possível. E todos os momentos eu dizia aos pastores, o apóstolo Gustavo Lara estaria aqui, e ele traria a vocês esta palavra. Claro, era eu que estava falando, mas eu me submeti ao que Deus tinha falado àquele homem, que por uma situação adversa não pôde estar presente, mas se estivesse presente, falaria. Outros têm outra maneira de enxergar as coisas, dizendo, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui e tudo mais. Também creio nisso. Mas eu tenho que entender que aquele homem e a palavra daquele homem eu não posso substituir, porque eu sou outra pessoa, com outro dom, com outra forma de falar e de pregar. Eu sou outro ministro de Deus. Mas se eu for humilde o suficiente, eu estarei submisso ao que Deus revelou àquela pessoa. E me tornarei não um substitutivo ou um substituto, mas um cooperador. Muita gente chega e diz, não, agora sou eu.
E às vezes, você tem que entender, Deus te quer ali. A Deus seja glória por isso. Mas cuidado de não forçar a sua própria presença ou sua própria palavra. Porque as pessoas, de fato, nós usamos e você poderia substituí-lo, mas as pessoas, de fato, são únicas, são insubstituíveis. Então, em vez de substituir, quando eu vou no lugar de algum amado colega, amigo de ministério, eu quero me tornar cooperador. Cooperador de Deus e cooperador com Ele. Quero estar com Ele. Como quando vamos pregar em alguma igreja, eu oro a Deus e peço, Senhor, escreve em meu coração a palavra que o Senhor deseja para essa igreja. E oro a Deus e peço, Senhor, que eu saiba qual é a palavra que os líderes desse ministério querem para esta igreja. Eu quero cooperar com a liderança, cooperar com, e não chegar ali como o salvador da pátria, a resposta para todas as soluções, porque eu não sou. Não pense de você, é o que a Bíblia diz, não pense de você, além do que deve. Quem tem essa função, não sou eu, não é você, é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é que faz a diferença, mas dele e uns dos outros somos cooperadores. Mas eu preciso de você. Eu espero que você precise de mim. Nós temos que ocupar o nosso lugar. Amém? Senhor Jesus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe para que cumpramos com responsabilidade o que temos que cumprir, ocupando o nosso lugar. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Na noite em que Jesus foi traído,